Interessante. A gente tem aquela clássica história de vingança, só que aí a gente tem um negócio que eu não consegui entender exatamente por que, que ele entrou para um outro grupo de cangaceiros se, teoricamente, ele quer se vingar de cangaceiros, sabe? Fica um negócio meio complicado. Eu acho interessante a ideia de ele ir pra parada do governo, talvez, porque vamos imaginar aqui a jornada, né? Ele é um personagem religioso, um personagem bondoso, como tá aqui descrevendo, muito adorável e tal. E aí ele se vê de novo, né? Ele vai se ver se tornando aquilo que ele mais odeia. Seria mais ou menos essa jornada que a gente poderia construir do personagem, né? A gente vai descendo ele, né? Começa com um personagem bonzinho, a gente vai tornando ele um vilão, até que, sei lá, no final, para ter algum sentido a história, a gente teria ele se mostrando que, nossa, eu virei aquilo que eu mais odiava. Talvez ele entrando pro grupo de cangaceiros funcione bem. Só que eu acho que isso pode ser uma quebra direta no personagem, ele entrar para um grupo de cangaceiros diretamente. Talvez se ele realmente entrasse para esse grupo do governo que caça cangaceiros, e aí ao longo desse, ele então, tipo, ele acredita que ele tá fazendo certo. Minha família foi morta, minha cidade foi zoada aí por cangaceiros. Vamos entrar num grupo aqui que é do governo que vai caçar esses caras, então é o grupo bonzinho, são os heróis, porque esses caras são os desgraçados. E aí talvez ao longo que ele vai se metendo nesse mundo, ele vai vendo que mesmo esse grupo não é muito diferente dos cangaceiros que eles estão caçando e que mesmo achando que ele estava fazendo certo, ele foi se tornando tão ruim quanto aqueles caras que ele caçava. E aí a gente tem essa reviravolta, essa jornada do personagem no final. Por que eu tô falando e foquei tanto nessa questão de ele depois perceber que ele se tornou tão mal quanto aqueles personagens que ele caçava? Porque a jornada de vingança ela é uma jornada que só tem meio que dois finais. Ou uma redenção do personagem entendendo que o caminho que ele estava seguindo é um caminho ruim, ou ele concretizando aquela vingança e não percebendo aquilo e se afundando completamente. Quando o personagem se afunda completamente, vai até o final e é isso mesmo, a não ser que ele morra ou tenha uma jornada ali, um final, algo que complete ali aquela jornada de alguma forma e dê uma lição, dê um tema, né, aquilo que eu falo sobre o subtexto da história, que é ter um tema, que é ter uma jornada, ter algo para passar para o leitor, além de cenas legais, uma história intrigante, que é muito interessante, é muito bom fazer. Mas é interessante quando a história ela passa aquele algo a mais. E esse algo a mais é alguma jornada que o personagem vai passar e que possa dar alguma lição para o leitor, que possa, enfim, trazer certos questionamentos, certas reflexões para quem está lendo a história, e isso se dá através ali de uma jornada do personagem, como eu estou falando aqui, repetindo várias vezes. Então, quando o personagem só vai, quero vingança, aí beleza, ele vai perdendo a humanidade dele e vira tão vilão quanto quanto aos personagens que ele estava caçando inicialmente. Eu entendi que é isso que o autor quer fazer. Mas a gente não tem, em nenhum momento da história, essa reflexão direta sendo colocada ali, talvez a história fique parecendo sem sentido, fique parecendo sem um propósito do que eu estou contando. Então, quando você coloca isso de alguma forma, onde o personagem percebe isso, aí dá a impressão que tem um motivo para contar essa história. O motivo é mostrar que, às vezes, você se prende a um caminho e você não percebe o caminho que você está seguindo até que seja tarde demais. Então, é, é, quando coloca isso na história, você tem um sentido ali para fechar toda a narrativa dentro de um propósito. E aí, nesse sentido, ele entrar para outra quadrilha de cangaceiros, a gente coloca isso de uma forma ainda mais escancarada. É, funciona do mesmo jeito que eu falei, só que eu acredito que ele indo para o grupo do governo, a gente poderia ter ali um quê a mais de crítica social, sabe? Enfim, daria para trabalhar um pouco mais outras questões além só da jornada do personagem. Eu acho interessante essa ideia de ter um grupo do governo que caça cangaceiros, sabe? E aí talvez eles serem tão ruins quanto os próprios cangaceiros, sabe? Porque querendo ou não, se a sua vida é matar, se a sua vida é sair, é não ter casa, é matar os outros, sabe? Por mais que a única diferença é que você recebe dinheiro do governo e você não tem que roubar esse dinheiro das pessoas, mas tirando isso é igual, sabe? É a mesma coisa. E querendo ou não, ainda tinha no lance do cangaço ainda tinha um pouco daquilo de crítica social, de algumas quadrilhas que roubavam mais dos barões, entre aspas, dos ricos e tal, e tentavam não, pelo menos, roubar ou matar os pobres, digamos assim, mas acabavam, né,
zoando de qualquer forma, às vezes chegava ali pra comer ou algo assim, e aí o pobre tinha que se virar pra tirar comida não sei da onde pra alimentar a quadrilha. Apesar deles não roubarem diretamente, mas o cara tinha que dar comida pra eles. Enfim, então tinha toda uma questão assim. O que eu quero dizer é que daria pra trabalhar com mais questões de crítica social, talvez nessa questão de tipo, o povo que o governo tá mandando pra acabar, para resolver esse problema também é um problema tão grande quanto o suposto problema que eles tinham que resolver. Eu acho que daria pra trabalhar aí com várias críticas interessantes nesse modelo, e eu acho que tornaria a história um pouco mais curta, sabe? Como eu disse, você não precisaria ter que inventar um motivo onde dentro da história seria justificado ele pensar, vou entrar numa quadrilha de cangaceiros para caçar cangaceiros. Não parece fazer muito sentido, a não ser que ele entrasse talvez infiltrado ali, sabe? Tipo, eu vou entrar porque eles vão saber mais e tal, só que aí a gente já vai para uma outra história de infiltração, onde talvez teria o risco de descobrirem que ele tá ali só para ir atrás de alguém. Talvez aí seria mais interessante ele entrar para a própria quadrilha, tipo um agregado da quadrilha dos cangaceiros da seca, sabe? Para tentar chegar até o líder ou algo assim, e aí acabar com o líder, então ele está infiltrado. Talvez seria um outro modelo completamente diferente já de história, onde ele não se perderia tanto assim na vingança de perder a humanidade, mas não teria todo esse processo. A gente faria uma história um pouco mais simples, mas onde ele iria tentando crescer dentro da quadrilha. Talvez acho que daria pra fazer o lance de ele ir se tornando aquilo. Eu acho que daria pra fazer também. Então, indo para um outro modelo completamente diferente da história que eu estava falando antes, a gente esquece o lance do governo, a gente pode falar que os cangaceiros Lamparina, que, se eu não me engano, o Cangaceiros Lamparina é um grupo de cangaços que existia realmente. E aí, não sei se fazer eles serem subordinados dos cangaceiros da seca seria interessante por conta dessa questão histórica. Mas a gente poderia inventar um grupo de cangaceiros que é meio que subordinado ali dos cangaceiros da seca, e aí esse carinha traça esse plano. Eu vou virar um cangaceiro, vou me juntar aqui a esses caras e vou tentar subir na hierarquia deles até chegar perto do líder e matar o líder que foi quem matou minha família e acabou com a minha cidade. E é isso aí, sabe? E aí nisso, beleza. Ele vai vendo que no processo que ele vai fazendo isso, quando ele chega perto do líder, ele fala: caraca, eu me tornei o cangaceiro. Eu fiz todas aquelas coisas horríveis que os cangaceiros fizeram comigo e, enfim, e aí chega no final, de repente ele pode matar o líder e se matar, sabe? Por se considerar culpado, ou matar o líder e se entregar pra prisão, ou algo assim. Tipo, ele perceber que ele se tornou um criminoso, que ele queria fazer justiça, mas para poder fazer essa justiça dele, ou essa vingança, né? Ninguém corre atrás de vingança por pura vingança, né? Geralmente a pessoa acha que é fazer justiça, né? Tanto que fala fazer justiça com as próprias mãos, mas tecnicamente é vingança. Nessa busca dele por fazer essa justiça, ele fez várias coisas horríveis que ele não deveria ter feito. E daí, beleza, ele resolve se entregar para as autoridades, enfim, se entregar para a polícia e ser preso, de repente até morto, sei lá, por conta das coisas que ele fez nesse processo. Acho que daria para fazer a mesma jornada, só que aí a gente tem uma história com um pouco mais de tensão, na minha opinião. Menos crítica social, eu acho, mas mais tensão, porque você realmente ia ficar trabalhando ao longo da história com essa questão de ele ser descoberto ou não, por ele estar infiltrado ali na quadrilha. Seria interessante, seria interessante. E daria pra fazer essa questão de os fins justificam os meios, que aí sim uma crítica, o subtexto, né, de tema central da história. Os fins justificam os meios, quer dizer, o cara tá fazendo um monte de coisa ruim pra poder, no final ali, supostamente fazer justiça. Vale a pena isso?